Neste vídeo, nós vamos aprender a criar relacionamentos entre duas ou mais tabelas utilizando o Power Pivot, que são tabelas dinâmicas avançadas, e para isto temos como exemplo este intervalo de dados, onde estamos simulando algumas metas de, por exemplo, distribuição de redes mosquiteiras nas três regiões do país. Temos a região norte, a região centro e a região sul. E aqui temos o período janeiro, fevereiro, março, janeiro, fevereiro e março. Aqui também janeiro, fevereiro e março. E temos esta coluna que representa a meta que foi definida. Do outro lado, aqui em realizado, nós temos um outro intervalo mostrando o que de facto foi feito em termos de distribuição destas redes que foram planificadas nas nossas metas. Aqui também temos a região, o período e o realizado. Então nós queremos relacionar, ou seja, conectar esta tabela com esta outra, para que a partir deste relacionamento nós possamos criar cálculos, fazer cálculos utilizando a linguagem DAX, a mesma que nós utilizamos dentro do Power BI. Para nós podermos relacionar duas tabelas, é preciso que essas tabelas tenham alguma coisa em comum, colunas em comum entre essas duas tabelas. E neste caso nós temos, por exemplo, temos a coluna região, que aqui também em realizado nós temos região. Temos o período e aqui também temos o período. Então, nós vamos nos centrar nesta coluna de região. Então, já vimos o primeiro passo, termos colunas em comum. O segundo requisito seria garantir com que, numa destas tabelas que nós queremos realizar o relacionamento, tenhamos valores únicos, que serão a nossa chave primária. Por exemplo, se eu quero relacionar esta tabela, no caso ainda é intervalo, nós vamos converter depois numa tabela, mas vamos supor que já é uma tabela. Então eu quero relacionar esta tabela com esta outra. Numa das tabelas, por exemplo aqui, eu tenho que ter o norte aparecendo uma vez, o centro uma vez e o sul uma vez. E não ter desta forma que eu tenho norte, 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 centro, centro, centro. E aqui também eu tenho a mesma coisa, repetição de valores. Então, uma das tabelas deve ter valores não repetidos. Uma coluna contendo valores únicos. E não é o caso. Veja aqui, na tabela do realizado, eu tenho repetição, assim como nas metas. Então, eu não consigo criar uma relação utilizando estes campos. Se nós tentássemos relacionar assim como estão, nós teríamos um tipo de relacionamento chamado muitos para muitos. E neste caso, seria uma relação ambígua. Não saberíamos qual tabela filtra qual. Então, quando nós temos situações de gênero, teremos que criar uma tabela intermediária para podermos usar como nossa chave primária. Mas antes de nós criarmos esta tabela intermediária, nós vamos tentar relacionar tal como está para vermos o que aconteceria se nós tentássemos ignorar o fato de termos que criar uma nova tabela do tipo dimensão. Vamos testar? Primeiro, vamos para cá em metas e vamos converter este intervalo numa tabela. Para isto, selecionando todo o intervalo, vamos na guia Home e aqui à direita, neste grupo de estilos, temos esta opção que é formatar como tabela. Daqui podemos selecionar um estilo. Aqui eu vou manter esta checkbox selecionada ou marcada para dizer que a minha tabela tem cabeçalhos. Então, clico em OK, veja aqui, o nosso intervalo já foi convertido numa tabela. A prova disto é que aqui em cima eu tenho uma nova guia contextual que aparece sempre que eu seleciono uma determinada tabela. No caso, esta tabela, eu tenho esta guia de contexto e aqui à esquerda tenho um nome, aqui onde vem tabela 3. Então, eu posso renomear, dizer metas. A mesma coisa vamos fazer com realizado. Selecionamos todo este intervalo, vamos na guia Home, no grupo Estilos, formatar como tabela, vou escolher este estilo e OK. Aqui à esquerda vou dar o nome de redes e Enter. Então já convertemos os nossos intervalos em tabela. De seguida nós vamos adicionar
estes intervalos, no caso, agora já convertemos para a tabela, então vamos adicionar estas duas tabelas ao nosso modelo de dados. E para isto, nós precisamos ter aqui nas nossas guias uma nova guia chamada Power Pivot. E será dentro desta guia onde nós vamos poder criar tabelas dinâmicas avançadas. No meu caso, eu não tenho esta guia. Se no seu caso tiver, melhor ainda. E se não tiver, não tem problema. É só vir para cá, no menu File, e vai em Opções. Aqui embaixo, Opções, e é aberta esta janelinha. Primeiro, pode vir em Ribbon Personalizada, e aqui à direita vai verificar se nesta lista temos essa guia de Power Pivot. Se existir, é só ativar, e se não existir, tal como no meu caso, então terá que seguir o passo seguinte, que é vir para este lado, aqui onde vem Suplementos ou Add-ins, clicas e é aberta esta área em que aqui embaixo, em Gerir, pode selecionar a opção Com Add-ins ou Com Suplementos. Seleciona e clica em Ir ou Go. Ao clicar, será aberta uma nova janelinha, que é esta. E nesta janelinha temos a opção Microsoft Power Pivot para Excel. É só ativar esta opção e clicar em OK. Se nós olharmos aqui em cima, temos uma nova guia aparecendo, chamada Power Pivot. Se depois de fazer este todo o processo não aparecer, já sabe, é só voltar para cá, menu File, aqui embaixo, Opções, nesta caixinha, nesta janelinha, Ribbon Personalizado, e vai verificar na sua lista. No meu caso está ativa. Pode ser que no seu caso não esteja ativa, então se estiver desta forma, é só ativar, depois clicar em OK. Então terá também esta guia ativa. Então, já convertemos os nossos intervalos em tabelas, nomeamos e também adicionamos a nossa guia Power Pivot. O passo a seguir será adicionar cada uma destas tabelas ao nosso modelo de dados. Então, eu seleciono qualquer célula dentro da minha tabela e vou para a guia Power Pivot. E aqui à esquerda, vamos utilizar no grupo Tabelas esta opção que diz Adicionar ao modelo de dados. Ao clicar, nós já conseguimos adicionar a nossa tabela ao modelo de dados. A prova disto é que, se eu retirar o zoom, eu consigo ver a minha tabela contendo região, período e metas, e aqui embaixo eu tenho esta sheet ou esta aba chamada metas. Então, adicionamos a nossa tabela de metas ao modelo de dados. Vamos fazer o mesmo para a outra tabela. Então podemos não fechar, é só vir para cá e abrir o Excel. Vamos em Realizado, selecionamos uma das células, de novo na guia Power Pivot, à esquerda, adicionar ao modelo de dados. Conseguimos também adicionar. Então já temos aqui redes e metas. E aqui em cima conseguimos ver os conteúdos. A mesma coisa para redes, aqui em cima temos os conteúdos. De seguida, vamos aqui na guia Home, dentro do modelo de dados, na guia Home, mas à direita tem um grupo chamado View. Neste grupo tem esta opção que é o diagrama de relacionamentos. Neste ícone onde aparecem estas tabelas com o sinal de relacionamento. Então vamos clicar nesta opção e aqui já temos as nossas duas tabelas no nosso diagrama e então podemos criar a nossa relação. E como já mencionei, para nós podermos relacionar estas tabelas, temos que utilizar um campo que é comum. Só que numa das tabelas nós temos que ter, na coluna que nós queremos utilizar como elo de ligação, ter valores únicos e não duplicados. E no nosso caso, nós vimos que tanto nesta tabela quanto na outra de redes, estes valores da região são duplicados. Então, não teremos como ter um relacionamento aqui, porque seria um relacionamento de muitos para muitos, que não é aconselhável. Podemos testar. Se eu clicar aqui em região, poderia ser também deste lado. Então, estou clicando por cima, pressiono o mouse e vou carregar e soltar por cima de região da outra tabela. Veja que aparece-nos esta mensagem que diz: o relacionamento não pode ser criado porque cada coluna contém valores
duplicados. Selecione pelo menos uma coluna que contém apenas valores únicos. Então não temos como criar este relacionamento. O mesmo acontece com período. Se eu tentasse clicar período para cá, eu teria o mesmo problema. O que temos que fazer é criar uma tabela intermediária aqui, e nesta tabela nós vamos ter uma coluna contendo valores únicos. E nós vamos utilizar essa coluna para relacionar esta coluna com região e o mesmo para esta outra tabela. E o que acontece é que nesta coluna onde temos valores únicos é a nossa chave primária. E aqui onde temos repetição seria a nossa chave estrangeira. Podemos então voltar ao Excel e fazer isto. Então volto para cá no Excel e vamos criar uma tabela. Então vou adicionar aqui uma sheet e aqui em cima eu vou dizer região. Aqui vou dizer norte, centro e sul. Desta forma. Então veja que nesta tabela eu não tenho valores duplicados. Então esta será a minha chave primária que eu vou utilizar para relacionar as duas tabelas. Mais uma vez vou transformar este intervalo numa tabela. Seleciono, vou na guia Home, aqui à direita formatar como tabela, seleciono um modelo e OK. Então já temos a nossa tabela do tipo dimensão e aqui no nome vamos dizer regiões. Depois disto vamos adicionar esta nossa tabelinha ao modelo de dados. Para isto vamos a Power Pivot, clicamos e vamos adicionar ao modelo. Agora sim já aparece uma nova tabela deste lado, que é a tabela regiões. Com esta tabela sim, eu consigo relacionar a coluna região para a região das redes e a coluna metas daqui para a coluna região também da tabela regiões. Então veja aqui, o que nós temos aqui é um tipo de relacionamento de um para muitos, como pode ver aqui. Temos aqui um para muitos, diferente do anterior que seria muitos para muitos, que não é permitido. E aqui no meio nós temos uma direção de filtragem, de filtros, que sai de regiões para redes. Aqui também temos uma relação de um para muitos, com essa direção que sai de regiões para metas. Desta forma, sim, já conseguimos criar uma relação entre redes e metas através de uma tabela intermediária. E daqui nós podemos efetuar os nossos cálculos tranquilamente utilizando a linguagem DAX, a mesma que nós podemos utilizar quando usamos o Power BI, por exemplo. Podemos mostrar alguns exemplos. Vamos para cá, reduzir o zoom e vou fechar a nossa área de modelos e vou abrir uma nova sheet. Aqui nós vamos adicionar a nossa tabela dinâmica. Então seleciono aqui e vou normalmente no Insert, como se eu fosse adicionar uma tabela dinâmica simples, só que ao clicar eu vou utilizar esta opção From Data Model, a partir do modelo de dados. Se eu clico nesta opção, clico em OK, então nós já temos aqui uma tabela dinâmica. Podemos nomear deste lado, por exemplo, mas no caso vamos deixar assim. Aqui à direita, o que nós temos? Temos as nossas tabelas, metas, redes e regiões. Aqui em região eu tenho a coluna região, que é a minha chave primária. Em redes tenho região, que é chave estrangeira, período e realizado. Metas tenho também região, que é uma chave estrangeira, período e meta. Então, neste caso, se eu quero ver, por exemplo, metas e realizado por região, eu não vou utilizar a região que vem na tabela metas, nem na tabela redes. Eu vou utilizar esta região que se relaciona com as duas tabelas. Vamos ver, eu pego esta região, eu vou jogar nas linhas. Veja que ao fazer isto, deste lado, na minha tabela, eu tenho centro, norte e sul. E então posso adicionar aqui, por exemplo, a nossa meta por região. Eu posso usar uma função agregadora, que é a função sum da linguagem DAX. Para isto eu vou para cá, em Power Pivot, deste lado, clico e deste lado, neste grupo de cálculos,
a opção medidas. Então, se eu clico aqui, eu tenho esta subopção chamada nova medida. E ao clicar é aberta esta janelinha onde eu posso dizer onde é que eu quero guardar este indicador ou esta medida que eu quero calcular. Quero guardar na tabela metas ou quero guardar na tabela redes ou então em regiões. Eu vou deixar em regiões. De seguida, o nome da minha medida. No caso, eu vou chamar de redes esperadas, que seria a nossa meta. E aqui, no meu cálculo, eu vou usar a função soma. Então, vou dizer sum. Este sum não é o mesmo sum que nós utilizamos no Excel. Este sum é da linguagem DAX. Então, vou abrir parênteses e vou informar a coluna que eu quero sumarizar. No caso, é a coluna meta que está na tabela metas, que é esta. Fecho parênteses. Aqui embaixo eu vou dizer, deve ser um número e um número inteiro. E quero um separador de milhares. Se eu clico em OK, eu vejo que aqui na minha tabela dinâmica já apareceu a minha meta. Quero adicionar o que foi realizado. Então, volto para cá, Power Pivot, nova medida, e vou nomear a minha medida como redes distribuídas. E aqui embaixo eu vou dizer sum. Quero sumarizar o quê? O realizado, que está na tabela redes. Então, fecho parênteses, vou dizer é um número inteiro e tem um separador de milhares. E coloco. Então, já tenho aqui redes esperadas e redes distribuídas. Na sequência, nós podemos calcular o alcance. No caso, seria o índice de cumprimento da nossa meta. Vamos dividir aquilo que foi realizado pela meta. Para isto, voltamos para cá. Nova medida, puxar para cá e vamos chamar de alcance. Aqui eu poderia simplesmente dizer distribuídas, no caso seriam redes distribuídas, que é a medida que nós calculamos, a dividir pela meta. Então, esperadas. Iria funcionar, mas o problema é que se o nosso denominador fosse zero, nós teríamos um erro de divisão ou infinito. Então, ao invés disto, nós vamos utilizar uma função DAX chamada divide. Esta função vai nos permitir fazer um tratamento implícito do erro que advém desta divisão por zero. Como pode ver nessa explicação, safe divide function with ability, blá blá blá. Então, nós vamos utilizar esta função para resolver este problema. E esta função recebe pelo menos dois argumentos obrigatórios: o numerador, o denominador, mas depois temos um valor alternativo, que é, no caso, se eu não quero deixar em branco, no caso de o denominador ser zero, então eu posso especificar que se a divisão for por zero, então deixe, por exemplo, gerafim, ou deixe um zero. No nosso caso, nós vamos deixar aqui o nosso numerador como, deste lado vem distribuídas, redes distribuídas. Aqui está. E o nosso denominador vai ser esperadas. E o nosso alternativo vai ser zero. Ou seja, se o denominador for zero, então, ao invés de retornar infinito, vai deixar zero. Fecho parênteses e número, vou dizer, é percentagem e eu quero sem nenhuma casa decimal. Clico em OK. Aqui está o nosso resultado. Já temos o alcance de 40% globalmente, sendo que centro 41, norte 40 e sul 38. E é desta forma que nós podemos relacionar tabelas, podem ser 2, 3 ou mais tabelas, para depois fazermos os nossos cálculos. Então, se gostou deste vídeo, deixa o seu like e compartilhe com outras pessoas. E se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Se ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, pode deixar na descrição deste vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.